Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Estando, estando a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio, nos dias de hoje, desde ontem, né? Desde ontem, quando o eterno Deus Criador deu carta de divórcio para sempre a esta mulher ou igreja prostituta da nação pecaminosa de Israel. Portanto, irmãos, assim pergunta o Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio, pois, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, né, ainda não houve a primeira ressurreição espiritual para o trigo. E o joio só vai acordar ou ressuscitar espiritualmente depois do milênio. Portanto, com a troca, né, com a troca dos polos, com a troca dos polos da terra, né, toda a terra voltará a ser uma única porção de terra seca, uma única pangeia, né, conforme Deus criou no princípio, sim ou não, né? Sim ou não? Be or not to be. Até língua estranha aqui tem, mas uma língua estranha traduzida ao pé da letra, né? Ser ou não ser, né? Esta é a questão, a pergunta de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, até porque tanto o trigo quanto o joio estão mortos espiritualmente. E aquele que está morto espiritualmente, porém vivo na carne e no sangue, não sabe de nada. Mas cheios do orgulho e da cobiça, da mentira e do engano e da soberba, não querem se arrepender, não querem pedir perdão a Deus por meu intermédio nos últimos dias, não querem aceitar, receber ou confessar o novo nome de Deus, o novo nome do Pai, por mim mesmo, o Filho unigênito e herdeiro do Senhor, e filho e herdeiro biológico, né, do rei Davi. Em primeiro lugar, de Abraão, depois de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África. E todos sabem que a África, ou o continente americano, o Brasil, um dia já foi ligado, já esteve ligado com a África. Mas aí, o Senhor trouxe um grande dilúvio, e de lá para cá a terra vem se distanciando, ou seja, os continentes vêm se distanciando. Por esta razão a pergunta, né? Por esta razão a pergunta. Com a troca dos polos, da terra, né? Da terra, toda a terra voltará a ser uma única porção de terra seca, voltará a se tornar uma só pangeia, conforme Deus criou no princípio, sim ou não, né? Agora vocês estão sendo testados em sua fé. A fé de vocês é hipócrita. A fé de vocês é corrupta ou idólatra, né? Então vocês estão sendo testados em sua fé. Porque semelhante os dias de Noé, né, em que ninguém deu ouvido, acreditou ou teve fé nas palavras de Deus por meio de Noé, em nossos dias, nos dias de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, nos dias de Deus, do Espírito Santo, tão somente por mim, como o último profeta de Deus, como o último Adão de Deus para este tempo ou época, enquanto não houver a primeira ressurreição espiritual para o trigo, todos estão mortos espiritualmente, né? Portanto, é possível que o Senhor venha fazer com que toda a terra venha se tornar uma única pangeia, uma única porção de terra seca, como ele fez no princípio da sua criação, sim ou não? Ou seja, conforme descreve o escrito através de Apocalipse 27 ao versículo 10, porque depois do milênio, depois dos 1000 anos, depois do milênio de Cristo, depois do milênio de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, como Cristo do Senhor Jesus, como último Adão de Deus, como último profeta de Deus em nossos dias, portando, carregando o selo do Deus vivo, né?
Depois do milênio de Deus, por mim, como Cristo do Senhor Jesus, Satanás será solto e livre da sua prisão milenar para seduzir através da mentira. Satanás sairá da sua prisão para enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subirão, andarão, haverão de andar sobre a superfície da terra, né, para sitiar o arraial dos santos, a cidade amada, né? Porém, de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que tinha sido solto, né, será solto depois do milênio, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta. Ou seja, depois do milênio, né, o diabo será solto da sua prisão, mas aí depois que ele seduzir uma parte, né, dos homens ímpios de toda a terra, porque não ressuscitaram ou não participaram da primeira ressurreição espiritual, então o diabo será novamente preso, né, será jogado no lago de fogo eterno do esquecimento, onde já estava a besta e o falso profeta. O falso profeta já estava na prisão, ele vai continuar na prisão, ele vai continuar no lago de fogo eterno do esquecimento, né? A besta e o falso profeta, o rabo, a cauda, o reino religioso que desprezou totalmente a lei de Deus e de Cristo, né? E de Cristo. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Portanto, mediante ao versículo acima citado, é possível o Senhor fazer com que toda a terra venha se tornar em uma única porção de terra seca em nossos dias, chamado também de Pangeia, sim ou não? Quando isto ocorrerá? Certamente deve ocorrer quando houver uma troca, uma mudança dos polos. Hoje a Terra está se distanciando, mas se houver e haverá uma mudança, uma troca de polos, né? Os polos da Terra, eles vão mudar. E no dia que ele mudar, na hora que ele mudar, né? Deus pode fazer com que toda a Terra, hoje sendo distanciada, né? Porque quando Deus criou a terra e tudo quanto nela há, ele criou somente uma porção de terra seca, comprovada pela ciência do homem terreno, carnal, capitalista e materialista, do qual eles chamam de Pangeia. Então, com os polos da terra, por assim dizer, hoje normalizado ou normal, né? Ao meio-dia do último dia da quarta semana, o último dia do mês, quando a lua nova, né? Quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, umbigo do mundo, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião, naquela hora, né? Naquela hora, toda a terra ficará escura completamente, assim diz o Senhor. Assim escreveu Deus, e agora ele está repetindo por mim como transmissor vivo, como a última trombeta de Deus em nossos dias, né? Portanto, irmãos, então ocorrerá naquela hora, em primeiro lugar, a escuridão total de todo o planeta Terra, porque a lua nova vai estar entre o sol do meio-dia, né? Alinhado entre o sol do meio-dia e o meio da terra, umbigo do mundo, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião. Então toda a terra ficará escura completamente. Naquela mesma hora ocorrerá um maior e grande terremoto mundial, como nunca houve nem haverá depois daquele, né? Tudo isto acontecerá ao meio-dia, quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião. Então, naquela hora, ocorrerá a ressurreição da igreja de Cristo. A ressurreição da igreja de Cristo ocorre no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, né? Ao passo que morrerá a terça parte
dos homens ímpios. Semelhante, morreram literalmente, voltaram ao pó da terra, no grande dilúvio, né? No grande dilúvio, nos dias de Noé. Por quê? Porque não aceitaram, não receberam, não confessaram o novo nome do Pai por mim mesmo em nossos dias, ou ainda porque não acreditaram, não tiveram fé, não obedeceram e não cumpriram a lei e toda a palavra de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, a terça parte, literalmente, a terça parte de 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas haverá de morrer literalmente voltando ao pó da terra. Portanto, né, é possível, ou seja, com a troca dos polos da terra, né, com a troca dos polos da terra, toda a terra voltará a ser uma única porção de terra seca, uma única pangeia, conforme Deus criou no princípio, sim ou não, né? Sim ou não? Ou seja, no dia da ira, né? No dia da ira e da vingança do Senhor, ele trará um grande juízo divino sobre toda a terra para matar a terça parte de toda a humanidade ímpia. Isto é fato e não fake, né? Isto é fato e não fake. Portanto, como ele fará este juízo sobre toda a terra se ele fez promessa anterior de nunca mais destruir toda a terra com as águas do dilúvio, como ele fez nos dias de Noé? Você sabe? Ponto de interrogação. Uma outra questão. A todos vós, idólatras, hipócritas ou corruptos, né? Corruptores. Por isso a questão acima. No dia do grande e terrível dia do Senhor, pode Deus tornar toda a terra em uma única porção de terra seca, também chamada ou conhecida de Pangeia, né? Pangeia, como foi no início ou no princípio da criação de toda a terra, né? De toda a terra e de tudo quanto nela existe ou há em nossos dias, sim ou não? Ou seja, a terra em nossos dias, ela continua se distanciando, correto? Sim ou não? Né? Não é verdade? Todos têm o conhecimento que a terra ainda permanece se distanciando, né? Porém, todavia, né? Porém, ou ainda todavia, se existe ou existirá uma mudança de polo, né? Se ocorrer uma mudança dos polos da Terra, porventura a Terra não se aproximará novamente, se tornando em uma única Pangeia, se tornando em uma única porção de terra seca, da mesma forma, gênero ou sorte de quando Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, que já existia desde o princípio? Ou seja, com a mudança de polos, com a mudança dos polos da Terra, a Terra que estava se distanciando, ela não poderá se aproximar ou se tornar unida novamente, como foi no princípio ou no início da criação de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito, para que tudo se cumpra em mim nos dias de hoje? Ponto de interrogação. Portanto, se a Terra continua se distanciando em nossos dias, antes do milênio, com a mudança dos polos da Terra, a Terra não deveria se atrair novamente, tornando-se novamente uma só Pangeia ou uma só porção de terra seca durante 3 horas apenas, em que toda a terra ficará completamente ou totalmente escura, começando ao meio-dia, né, e findando às 15 horas ou 3 horas da tarde, né? Quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, situado dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual e profético, Monte de Sião em nossos dias, desde ontem, desde quando o Senhor entregou carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Amém?